Quarta, 3 de março de 2020, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao Comente Bíblia. Nós vamos dar seguimento aqui na história, né, da Bíblia em ordem cronológica, conforme narra a Bíblia em ordem cronológica. No último vídeo nós falamos sobre a morte de Salomão. E para dar seguimento eu quero que vocês entendam agora a seguinte questão. Com a morte de Salomão, acontece agora uma divisão, Reino do Norte e Reino do Sul. 10 tribos no Reino do Norte, 2 no Reino do Sul. No caso, Israel mesmo fica sendo conhecido, chamado ao Reino do Norte, as 10 tribos. E as 2 tribos do Sul são consideradas Judá e Benjamim, onde está ali Jerusalém, o templo e tal. Continua com os descendentes de Davi, conforme vimos no último vídeo. Agora, uma observação antes de irmos para o texto, que é interessante fazermos aqui, queridos, é que não parece que oficialmente aqui não narra nenhuma despedida formal de Salomão, aquele que começou tão bem, né? Encontrou-se com o Senhor, tornou-se o homem mais rico e mais sábio da história, terminou de uma forma triste, tipo, morreu, seu filho tomou o seu lugar. E, geralmente era assim, tem aquela formalidade, choraram por tantos dias no enterro do grande sábio, devia ser, né? Devia ter tido, por exemplo, um aconselhamento, como Davi fez com Salomão. Salomão podia ter feito com Roboão, né? Pois é, mas nada disso aconteceu. A história segue aqui, falando da genealogia das tribos e tal. E aí nós chegamos na 1 Crônicas 9, no finalzinho, que diz que todos os israelitas foram listados nas gerações, nos registros históricos dos reis de Israel, por sua infidelidade. O povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Isso aqui está lá na frente. Mas para onde nós vamos caminhar agora na história, a partir de agora, né? Vamos tratar de 2 reinos. O reino do norte, Jeroboão, 10 tribos. Escravo, servo de Salomão. Ele era encarregado dos trabalhos forçados. E o reino do sul, Roboão, filho de Salomão, com Maacá, amonita. Ok? Bom, então vamos dar continuidade aqui à história do Roboão, que no caso foi o sucessor de Salomão. Ok? Vamos lá. É necessário dizer também que as tribos de Judá e Benjamim, reino do sul, ficaram com Roboão. Lá ficava, por exemplo, o templo. Então, os levitas e sacerdotes, eles estavam espalhados em todas as cidades de Israel. E como é que fica, né? Bom, eles tinham que fazer serviço no templo. Faziam serviço nos distritos, mas tinham que fazer... Eles eram escalados por ordem, né? Assim, vamos dizer assim, tinha a ordem de Abias, por exemplo, que era a ordem lá na frente, vamos ver, do pai do João Batista, né? Então, era... Tipo, tinha um grupo que ficava 15 dias e outro grupo vinha render aquele que estava lá, de forma que eram 24 turnos, né? Tá bom? Mas isso foi organizado posteriormente. Vamos ver aqui como foi a história do Roboão. Está no livro de Reis, capítulo 12, 1 Reis 12, no versículo 1 diz que Roboão foi a Siquém, e lembre-se que Siquém, Sicar, certo? É o mesmo local onde você vai encontrar aí, em Nablus. Siquém quer dizer ombros, foi o primeiro local onde Abraão, quando veio da terra dele, firmou-se ali. O Senhor disse: essa é a terra que eu escolhi para vocês e seus descendentes. Siquém, é o mesmo Sicar, tá bom? E então, próximo a Siló. Siló foi o primeiro acampamento depois que eles tomaram a terra dos cananeus. Ele foi a Siquém, onde era o centro mais desenvolvido, né? E todos os israelitas proclamaram Roboão rei de Israel, sucedendo aí o seu pai Salomão. E aí, assim que Jeroboão, que era servo de Salomão, filho de Nabate, né, que estava no Egito, quando ele soube que Salomão tinha morrido, ele voltou. Depois que ele chega em Israel, os líderes de Israel mandaram chamá-lo. E fizeram uma assembleia, né, foram ao encontro de Roboão e disseram, preste atenção, estou falando de 2 caras, Jeroboão e Roboão. Quando Jeroboão soube que Salomão tinha morrido, voltou para Israel. Quando ele volta para Israel, ele já se torna o líder da assembleia aí. O povo todo se juntou sob a liderança de Jeroboão e foram conversar com o rei Roboão, o filho de Salomão. E disseram: olha, seu pai nos colocou debaixo de um jugo muito pesado, alivia aí, tipo isso. E, bom, aí o rei Roboão foi perguntar às autoridades, né, que tinham servido a seu pai, que conselho vocês me dão para que eu fale com eles? Porque quando eles foram lá em assembleia falar com o rei Roboão, Roboão disse: volte daqui a 3 dias, que eu dou uma resposta. E aí ele foi consultar os que tinham servido seu pai, Salomão, no caso, e eles disseram: olha, se você cuidar bem desse povo, se você atender ao pedido desse povo, der uma resposta favorável para eles, eles vão te servir para sempre. Mas aí Roboão rejeitou aquele conselho das autoridades
né, de Israel, que tinham dado, e foi atrás dos jovens que nasceram, viveram na época dele, né, assim, os contemporâneos dele. E aí os jovens disseram para ele, ó, diga ao povo lá o seguinte, o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Se meu pai impôs jugo pesado a vocês, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com chicotes, eu vou castigá-los com azorag, com chicotes pontiagudos. É aquele gato de 9 caudas, né, com lâminas nas pontas, aquele que usaram posteriormente para bater em Jesus, tá? As 40 chibatadas, né? Bom, então, veja bem, no 3 dias depois, o pessoal voltou, Jeroboão à frente do pessoal, eles voltaram, e o rei deu essa resposta aí dos jovens, né? O rei não atendeu ao povo e aceitou o conselho dos jovens. Bom, aí o que eles disseram? O povo que estava com Jeroboão, a liderança de todo Israel, eles disseram o seguinte, que temos em comum com Davi? Davi é o avô de Roboão, pai de Salomão. Que temos em comum com Davi? Que temos, ou com o filho de Jessé? O que temos com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, cada um de vocês. E Davi, que cuide da sua própria casa. Pronto. Aí os israelitas se foram para suas casas, né? E então, diz, versículo 17, né? De 1 Reis, capítulo 12, perdão, Roboão, peraí. É assim, 1 Reis 12, no verso 17, vai dizer que eles foram para suas casas, mas o pessoal que estava ainda de Israel, das tribos de Israel, que estava morando na região de Judá, continuou com ele, né? Diz que, quanto porém aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. Então o rei Roboão enviou Adonirão, chefe dos trabalhos forçados. Esse Adonirão, ele ocupou a vaga do Jeroboão. Na época que Jeroboão recebeu a profecia do rei Abias, ele era chefe dos trabalhos forçados. Aí quando Salomão tentou matar ele, ele fugiu para o Egito. Aí esse Adonirão, ele foi, né, chefe de trabalho forçado, ele foi lá, serviço e tal. O rei chegou lá na região lá onde ele trabalhava, o povo de Israel apedrejou ele até a morte. Mas o rei Roboão, que tinha ido com ele também, conseguiu fugir, entrou na carruagem e voltou para Jerusalém. E aí, então, foi dessa forma que Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permaneceram. Tá certo? E aí o que acontece, meus queridos, é que o Roboão, ele vai, a história do Roboão vai dizer o seguinte aqui, ó. Presta atenção agora, a história do Roboão. Roboão foi assim quem, tal. Não. É isso aí. Bom, essa é a história aí do Jeroboão. Vamos falar do Roboão depois. Perdão, vamos falar do Jeroboão, nós vamos falar depois, tá bom? É porque aqui na Bíblia agora, na página 538, está paralelo. A história de Roboão e a história de Jeroboão. Certo, meus queridos? O que diz, na continuação da história, no mesmo ano em que Salomão morreu, é que o Roboão tornou-se rei de Judá somente. Certo? Diz em 1 Reis 14, verso 21, que Roboão, filho de Salomão, foi rei de Judá. Ele tinha 41 anos de idade. Quando começou a reinar, reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolhera dentre todas das tribos de Israel para nela pôr seu nome. A sua mãe era uma amonita chamada Naamá. Então, segundo Crônicas capítulo 12, você vai encontrar dizendo que o rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém, ok? E continuou a reinar. Aí vai dizendo a mesma história, né? Ele reinou durante aquele tempo lá. Quando ele voltou para Jerusalém, o rei Roboão, que foi afrontado lá, mataram lá o chefe dos trabalhos forçados, né, o Adonirão, ele conseguiu fugir. Quando ele chegou em Jerusalém, está em 1 Reis 12, verso 21, ele juntou homens, né, diz aqui, convocou 180 mil homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e, no caso, tentar recuperar o reino. Tipo, matar Jeroboão e tomar as outras tribos à força. Entretanto, veio a palavra de Deus a Semaías, grave esse nome, Semaías era um homem de Deus, um profeta. E a palavra de Deus dizia o seguinte, diga a Roboão, esse é o versículo 23, 1 Reis 12, 23. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, da tribo de Judá, e Benjamim, e ao restante do povo, diga, assim diz o Senhor, não saia uma guerra contra os seus irmãos israelitas, voltem para suas casas, todos vocês, pois fui eu que fiz isto. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Isso é bom, né? Deu ouvidos a uma ordem do Senhor. Isso já conta ponto positivo. E aí, em 2 Crônicas, capítulo 11, verso 13, diz que os sacerdotes e levitas de todos os distritos de Israel, que precisavam ir no templo, trabalhavam nos distritos, mas tinham que ir no templo,
apoiaram Roboão, no caso. Os levitas chegaram a abandonar suas pastagens, seus bens, suas propriedades, e foram morar em Judá, foram para Jerusalém. Né? Porque Jeroboão, o servo de Salomão, o reino do norte, o cara que tomou as 10 tribos, ficou com ele lá, Jeroboão e os filhos deles haviam rejeitado esses sacerdotes e esses levitas, o ofício deles nas demais cidades. Então eles fugiram, foram todos para o reino do sul. Então, aqui é onde você vê a divisão que era para ser uma coisa meramente política, agora tornou-se religiosa. Por quê? Porque Jerusalém, na verdade, era o centro religioso e também centro administrativo. Jerusalém era o local onde morava Salomão, Davi e agora Roboão. Tá bom? Verso 16 de 2 Crônicas 11, diz que de todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, seguiram os levitas e os sacerdotes. Foram todos para Jerusalém e Judá, aquela região ali de Judá e Benjamim. Certo? E ofereceram sacrifício somente ao Senhor. Eles, então, nesse caso, fortaleceram muito o reino do sul, o reino de Roboão, durante os 3 primeiros anos. Né? E então Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi, Salomão durante esse tempo. Os 3 primeiros anos, dos 17 que ele reinou. Segundo Crônicas 11, verso 5, diz que Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas das cidades para a defesa de Judá. E essas foram Belém, ficaram 6 quilômetros abaixo de Jerusalém, Belém, Etã, Tecoa, Bet-Zur, Socó, Adulão, onde o seu avô Davi se escondeu, tinha uma caverna lá, a caverna de Adulão, Gat, cidade do Golias, Maresa, Zif, Adoraim, Laquis, onde Davi, é uma cidade que Davi recebeu dos filisteus, Laquis, ele colocou esse nome e tal, e foi de onde ele foi, vamos dizer assim, passaram lá, levaram as suas esposas, levaram tudo, depois eles foram lá, lembra essa história? E tomaram tudo de volta. Azecas, Zorá, Aijalon, né? E Hebron, Criarte-Arba, terra de gigantes, tomada por Caleb, tá bom? Então essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim, certo? Lembra dessas cidades todas aí, foram fortificadas, ou seja, construíram um muro, elas eram impenetráveis. Então, ele fortaleceu essas cidades para a defesa, né, do território e supriu lá com alimentos, azeite, vinho, armazenou escudos grandes e lanças em todas as cidades, tornaram essas cidades muito fortes, né? Judá e Benjamim se tornaram muito fortes. Então, segundo Crônicas 11, verso 18, diz que Roboão casou-se com Maacá, ou não, Maalate. A primeira foi Maalate. Quem é Maalate? Maalate é filha de Jeramote, neta de Davi. A mãe de Maalate era Abiail, filha de Eliabe. Gente, Eliabe era um dos irmãos de Davi. Eliabe era pai de Abiail. E essa Abiail era mãe de Maalate, tá bom? Então, ele casou-se com ela e teve 3 filhos. Certo? Vamos lá. Jeus, Semarias e Zaão. Então, depois o Roboão casou-se com Maacá, que no caso é filha de Absalão. Absalão é filho de Davi. Absalão, irmão de Salomão. Né? Então, Absalão era para ser, no caso, na história, tio do Roboão. E Maacá, prima dele. Né? E ela deu os seguintes filhos a Roboão: Abias, Itai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca mais do que a filha do Absalão, mais do que todas as outras esposas que ele teve. E ao todo ele teve 18 esposas e 60 concubinas. Ao todo, 28 filhos e 60 filhas. No caso, ao todo, 88 filhos, né? Então ele já nomeou Abias como seu filho primogênito, como fosse assim, né? Chefe entre outros irmãos, e espalhou os outros irmãos em vários lugares para prover segurança e manter o reino dele seguro. Verso 23 diz isso. No próximo a gente continua falando de Jeroboão.